Pois bem, gente, continuando agora a gente vai para a parte de distribuições amostrais. A gente finalizou a parte de distribuições, né, variáveis aleatórias discretas e contínuas, e vai ser importante conhecer as distribuições amostrais. Então, bom, temos o fenômeno estudado, associamos esse fenômeno a uma distribuição de probabilidade associada a uma variável aleatória, e essas quantidades, essas variáveis estão associadas a parâmetros, tá? E o que são parâmetros? Então tá aí, o parâmetro são quantidades da população, tá? Que em geral são desconhecidas, sobre os quais temos interesse em conhecer essa informação. Então, por exemplo, a média da altura da população do Piauí. Eu não vou pegar a altura de todo mundo e ter acesso a essa informação. Seria ótimo se eu conseguisse, mas eu não tenho. Então, isso é um parâmetro. Então, exemplos aí, média, variância e proporção, todos eles da população, né? Associado ao parâmetro temos uma estatística. Então, uma estatística é uma função da amostra, né? E esse tamanho, como a amostra vai ser coletada da população, vai ter um tamanho variável, lógico. Alguns exemplos: média, desvio padrão, né? Amostral, média amostral e o mínimo. Então pode ser o mínimo, o máximo, mediana, qualquer função da amostra que não dependa de parâmetros desconhecidos, né? Ela pode ser uma estatística e vai estar associada à função, né, à definição de estimador, tá? E o que é um estimador? Em específico, o estimador pontual, porque vocês vão ver também estimação intervalar, tá? Ou intervalo de confiança. Então, é uma estatística, né? Um estimador é uma estatística construída com a finalidade de representar ou estimar um parâmetro de interesse da população, tá? Então, aqui alguns exemplos de estimadores pontuais. A média populacional é estimada pela média amostral. A variância populacional é estimada pela variância amostral e a proporção populacional estimada pela proporção amostral. Então, apesar de serem bem intuitivos, existe todo um conjunto de técnicas, né, que a gente da estatística domina e aplica para chegar a esses bons resultados, ok? E a gente já usa esses estimadores porque a gente sabe que eles têm boas propriedades. Por exemplo, o vício. O vício é uma propriedade de um estimador. Tá? Então eu vou ter o estimador, um parâmetro qualquer θ, e a notação para estimador vai ser θ chapéu. Ok? Então, o vício de um estimador θ chapéu qualquer não viciado, basicamente a definição é se a esperança de θ chapéu for igual a θ, ou seja, se você esperar, né, que em média, né, você espera que a média desse estimador seja igual ao parâmetro real, que você desconhece, mas você tem essa definição matemática, né, através da função esperança. Então, a esperança de θ chapa é igual a θ. Ótimo, porque se você espera que o valor estimado convirja em média para θ, que é o valor real, é excelente, porque o que eu tiver da população, vou conseguir estimar com boa acurácia, né, o valor real da população. Tá? Então, a média amostral é um estimador não viesado para μ, né, e a variância amostral é um estimador não viesado para σ2. Bom, vocês saberem disso, não precisam demonstrar, né? Não cabe a vocês, mas é interessante saber, tá? Outra propriedade é a consistência, que é essa formulazinha, tá? Um estimador θ chapéu para θ, ele é consistente à medida que quando o tamanho da minha amostra aumenta, né? Ou seja, à medida que ela vai se aproximando da população, ou quando o n é suficientemente grande, então a gente representa isso de que forma? Limite quando o n vai para o infinito, tá? Quando a esperança de θ chapéu é igual a θ, ok? E o limite da variância, né, desse estimador tende a zero. Então isso é muito bom, porque você, além de estar, quando a população é suficientemente grande, convergindo para o valor real da população, a variância está convergindo para zero. Então você vai estar acertando em média e com a baixa dispersão, ok? Existe outra definição, tá, para consistência, um pouquinho mais complexa, mas que em resumo, tá, a gente pode colocar dessa forma. Estimativa. Então, estimativa é um valor numérico que o valor que o atribuído ao estimador. Então, exemplo, x barra igual a 122. É uma estimativa para o estimador x barra.
S2 igual a 144. Estimativa para o valor desse estimador. P chapéu igual a 59%. Então é um valor. O estimador é, por exemplo, a média amostral. E uma estimativa é o valor que ele vai assumir. Então você pega uma amostra, aplica e obtém aquele valor. Tá? Só que a gente tem uma situação, né, uma definição importante associada a essa questão da amostragem. Tá? Então o estimador é uma função de variáveis aleatórias. A gente lá colocou até t de x, t de x1, t de x1, x2 até. Então a média é uma função das variáveis aleatórias. Então tem o x1, x2 até xn. E o x segue uma distribuição específica. Tá? Então, como ele é função de variáveis, ele também é uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidade. Então, isso é o que a gente chama de distribuição amostral. Como é que funciona? Para vários tamanhos de amostras, como o estimador ele é a função da amostra, você consegue atribuir a esse estimador uma distribuição. Tá? E é o que a gente chama de distribuição amostral. Então esse exemplo aqui, esse esquema é bem intuitivo, tá? Como é que funciona? Você pega uma amostra e dessa amostra você extrapola esse valor para a população através de uma estatística, tá? Só que nem sempre essa amostra ela vai ser confiável. A gente percebe aqui que pelo formato da distribuição do parâmetro, é um formato um pouco diferente para a estatística, né? Então a gente consegue deixar isso aqui bem evidente, a distribuição é diferente, tá? Então a gente consegue através da amostra ter um conjunto de possíveis amostragens que a gente consegue através dessas amostragens obter amostras que vão me fornecer distribuições de probabilidade específicas, tá? Por que isso vai ser importante? Porque a gente vai utilizar isso no resto do curso. Distribuições amostrais para teste de hipótese, intervalo de confiança. Por quê? Que a gente tem o parâmetro, associado ao parâmetro temos o estimador. Esse estimador ele vai ter uma distribuição de probabilidade com base na distribuição original, né, que você supõe para o parâmetro. Então com isso a gente vai utilizar a distribuição amostral do estimador para construir intervalos de confiança, fazer testes, regressões e assim sucessivamente. Ok? Então aqui é só uma ideia para vocês. Existe uma infinidade de distribuições amostrais, mas vamos trabalhar com a média para vocês entenderem o conceito, ok? Então a gente vai ter uma população, vejam que é uma população com esses 5 valores, 1, 3, 5, 5, 7, ok? Então, se eu tenho essa população, a minha distribuição de probabilidade vai ser essa. Então, obviamente, pelas próprias definições, a esperança vai ser 4,2 e a variância 4,16, ok? Então, se a gente pegar as amostras de tamanho 1, como seria isso? Eu pegaria todas as amostras possíveis de tamanho 1, né? Então 1, 3, 5, 7. Vejam que o 5 ele tem no histograma o dobro, né? Porque ele aparece com o dobro de frequência, então ele vai ter o dobro de probabilidade, né? Se você considerar a equiprobabilidade aí, tá? Então, o n igual a 1, a variância vai ser igual a 4,16 e a média vai ser a mesma, ok? Bem simples. Mas se eu pegar amostras de tamanho 2, então eu saio de uma amostra de tamanho 1, quais são as possibilidades que eu tenho para essa população amostra de tamanho 1? 1, 3, 5 ou 7, só tenho essas 4 possibilidades. Tá? Então é praticamente a própria distribuição de probabilidade original. Ok? Mas se eu pegar amostras de tamanho 2, então ele está aumentando. Ok? Vamos utilizar a média. Então tá aí, as possíveis amostras de tamanho 2 com reposição. Então são 4 valores, tem o 1, 3, 5, 7 até, né, 71, 73, 75, 77. Então não tem outra combinação possível, tá? Essas são as combinações possíveis, de modo que eu sorteando com reposição 2 valores dessa minha população, né, com 5 elementos sendo 2 repetidos, né? No caso 5, eu vou ter esses valores aí, tá? Então a média amostral está aqui, ó. Aqui é a amostra. Então aqui eu tenho minhas amostras possíveis e aqui os valores associados à média amostral. Então aqui a média é 1 mais 1 sobre 2, 1. 1 mais 3 sobre 2, 2. E assim vai. Então aqui eu tenho a distribuição da média. Então vejam aqui, ó, na prática, que a gente está vendo a distribuição
amostral da média. Então aqui eu tenho os valores da minha população, 1 em 1, 1, 3. Pego uma amostra de tamanho 2 e aqui eu tenho a média dessa amostra. Associada a essa média amostral, eu tenho uma distribuição de probabilidade. Que forma? Qual a probabilidade de eu pegar o 1 e o 1? 1 quinto vezes 1 quinto. Tá? Então tá aí, 1 sobre 25. Aqui de pegar 1 e o 5. 1 sobre 5 vezes 2 sobre 5. Então 2 sobre 25. Aqui o 5 e o 5. 2 quintos vezes 2 quintos. Então 4 sobre 25. Então eu tenho a média e a distribuição de probabilidade. Então vejam, aqui eu tenho a distribuição de probabilidade, tá? Associada a essa média, ok? Tá? Então vejam que se a gente pegar essa distribuição amostral aqui e utilizar as propriedades de esperança e variância de x barra, tá? Eu vou ter aí a esperança 4,2 e a variância 2,08. Que nada mais vai ser do que o sigma 2 de x sobre 2. São 4,16 sobre 2. Vai dar a própria a variância de x barra. Ou seja, se você conhecer a distribuição da população, você consegue chegar na distribuição de probabilidade da amostra, ok? Na distribuição amostral. Então, se eu aumentar esse x barra para 3, aí a gente, para ir mais rápido, isso aqui está certo, tá? Mas na gravação ficou pequeno, mas enfim. Então, se eu pegar e aumentar a amostra para 3 indivíduos, tá? Então, obviamente, a tabela vai ficar bem maior. Mas, em resumo, a gente vai ter essa distribuição amostral aqui, com esses valores. 1, 5 terços, 7 terços, 3, 11, até 1, tá? Então, aqui eu tenho as probabilidades associadas a esses pontos, né? Não preciso repetir. Então, aqui, por exemplo, o 3 ele se repete, ok? Eu não vou colocar uma distribuição amostral com todos esses valores em que o 3 aparece. A gente coloca só a soma deles, ok? Aqui da mesma forma. Então, aqui apareceram os possíveis valores que o x barra vai assumir, de modo que eu tenho uma amostra de tamanho 3, tá? Eu utilizei a média como estimador. A variância, a média, a esperança de x barra vai ser igual a 4,2, tá? E a variância vai ser igual a 1,39, ou seja, sigma 2 de x sobre 3. Então, a gente consegue, assim, na prática, tá, observar que você consegue ter uma distribuição amostral para o estimador, ok? Então, aqui a gente tem as possibilidades, para um n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, e a gente vai, assim, construindo essas distribuições de probabilidade para as amostras, né? Por isso que o nome é distribuição amostral, tá? Então, conforme o tamanho da amostra aumenta, os valores tendem a se concentrar em torno da esperança de x, né? A variância diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta. Faz sentido? Faz, porque você vai ter um estimador mais consistente, sem vício, com propriedades melhores, já que a amostra vai ser maior, você captura mais informação dessa população. Se eu tiver uma amostra suficientemente grande, tá, a forma do histograma aproxima-se da distribuição normal. Então, a gente vai ver que, à medida que a minha amostra aumenta, eu vou ter uma distribuição normal, tá? Se eu tiver uma amostra de tamanho 1, ou seja, os próprios indivíduos, eu vou ter basicamente a distribuição original dos dados. Então, se os dados originais têm uma distribuição normal, a minha amostra vai ter normalidade. Se for gama, vai ter distribuição gama, e assim vai. Tá? Uniforme, beta. Mas à medida que a minha amostra aumenta, esses histogramas, essas distribuições amostrais, vão convergir para a distribuição normal. Então vejam que, mesmo eu tendo a distribuição original dos dados como sendo uma distribuição gama, uniforme ou beta, por exemplo, quando eu aumento o tamanho da amostra para 50, essa distribuição amostral vai convergindo para a distribuição normal, tá? Isso se deve pelo teorema do limite central do limite, né? Então, para amostras aleatórias, simples, grandes, de uma população com média μ e variância sigma 2 finita, né? A distribuição amostral da média aproxima-se para um n grande, né? Quando ele vai para o infinito, tá? Para uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Então, ó, se eu pegar
já que eu tenho essa distribuição da média convergindo para uma distribuição normal, com média μ e variância σ2 sobre n, então x barra menos μ sobre raiz de sigma sobre n vai convergir distribuição para o normal padrão. Então a gente pode construir intervalos de confiança, trabalhar, tudo isso utilizando aquela tabelinha, tá, da distribuição normal padrão. Em teoria a gente cobra em prova isso, mas na prática você não vai usar a tabela, você não anda com a tabela no bolso, no celular para você abrir lá e ver os valores dos quantis para calcular a probabilidade. Não, você vai no Excel, calcula essa probabilidade, tá? Essa variável E, x barra menos μ, vai ser denominada o erro amostral da média. Então, eu tenho μ chapéu igual a x barra. Se eu trouxer para cá, eu vou chamar isso de erro. Então, x barra menos μ vai ser o erro que eu vou cometer. Então, por exemplo, se eu sei que a minha média populacional é 3, aí eu pego uma amostra e essa amostra me fornece uma média de 3,2. O meu erro vai ser o quê? 0,2, ou seja, é o valor populacional, né, que eu deveria chegar nele e o valor da amostra que eu obtive, ok? Então, o desvio padrão de sigma sobre raiz de n, né, vai ser denominado de erro padrão da média. Então, basicamente é o quê? É o desvio padrão da distribuição amostral da média. Então, o erro padrão ele vai estar associado à medida de dispersão da variável do seu estimador. É um negócio assim é um conceito bem importante para a gente e ao mesmo tempo é um pouco complexo, né? Mas é normal. Então, se vocês pararem para compreender, vocês vão ter que você vai ter o estimador, tá? Ele vai ter uma distribuição que vai ter uma média e uma variância e consequentemente o desvio padrão. O desvio padrão, né, dessa variável associada ao estimador vai ser chamado de erro padrão, ok? Então aqui alguns exemplos, né, da literatura, com casos específicos, que eu tenho uma distribuição aqui mais distante da normal e quando a amostra aumenta vai tendendo à normalidade. E aqui da mesma forma, né, uma distribuição totalmente assimétrica, lembra muito a gama, que quando eu tenho uma amostra de 100, no caso aí tamanho 100, ela vai convergir com uma distribuição normal, ok? Então, eu acho interessante isso para vocês, é uma parte mais teórica, ok? Mas que vai ser importante para vocês durante todo o curso. Até porque não necessariamente teria que seguir essa ordem, mas depois eu já vou para a amostragem, vocês tendo visto esse conteúdo de distribuições amostrais, ok? Então, o próximo assunto vai ser a amostragem. Aí vocês já vão ter uma base de onde serão obtidos aqueles valores lá mágicos, né? Então já vai ser dessa distribuição amostral. Ok, gente? Então espero que vocês tenham gostado aí e aproveitem bem essa aula.